o seu imóvel, pelo projeto anterior, né? Vamos pegar pelo projeto encaminhado pela prefeitura. Você tem ali a atualização da planta genérica. Digamos, o cidadão que tinha tem um terreno. Aí ele tem ali a planta genérica atualizada. Isso. Mas com base no plano diretor antigo, quando ele podia construir mais. Agora, em alguns casos, né? Média, ele teve uma capacidade construtiva restritiva. Só que a avaliação foi feita com base naquilo que ele poderia construir antes. Isso. Quer dizer, então você tem uma distorção clara aí, né? Evidente, total, né? Essa foi mais uma distorção que nós encontramos, né? Como nós falamos aqui na norma da BNT, citada pela OAB, né? Uma parte do estudo para chegar no valor do imóvel é através da oferta, né? Isso foi feito. Só que no próprio estudo da oferta, deveria ser feito as visitas em loco. Isso está lá na regra da BNT para a PGV. Isso não foi feito. Não tem nenhum lugar do estudo, né? Eu trouxe até uma cópia aqui para deixar contigo, que fala sobre isso. E também outro ponto... Visitas em loco, se eu levar 5 anos... E por isso que o estudo da PGV é caro, e por isso que as prefeituras, elas postergam fazer os estudos de PGV, porque é caro, né? E Florianópolis faz 16 anos por isso, né? A prefeitura pagou R$600 mil nesse estudo, e talvez por isso não tenha sido feito, né, com o detalhamento exigido por uma norma da BNT, como eu estou colocando. E a outra forma de avaliar, que tem que ser concomitante, é o preço real da venda dos imóveis. E também o estudo não faz diferença nenhuma em relação aos valores de venda dos imóveis para chegar ao valor da PGV. Então são duas falhas aí que nós encontramos, que a própria OAB coloca na sua nota. Como é que é essa história da venda dos imóveis? Para você chegar ao valor, né, o valor do imóvel, da PGV, você tem que analisar pela BNT o valor da oferta do imóvel, que foi feito, que está no estudo, e o valor real da venda dos imóveis naquela região, naquela seção, naquela rua. Sim. E isso não tem nenhuma referência no estudo que foi atendido. Sim, tem aquilo que eu estou pedindo e aquilo que o pessoal está pagando. Isso, aqui em Florianópolis é muito comum, né? Tem uma diferença grande, né? Várias pessoas que querem vender, mas nem anunciam, né? Se aparecer alguém para vender, eu vendo naquele preço que eu quero. Então existe uma diferença, né, nesses valores, né? E no próprio valor de oferta, né, Diogo, existe a questão da visita em loco, porque tem que ser específico. Sim. E em nenhum momento é colocado isso no estudo. Mas então, eu posso concluir, pelas informações que vocês colocaram, é de que o processo foi mal conduzido. E se eu pudesse traduzir tudo isto em pouquíssimas palavras, eu diria: não houve diálogo na época em que este processo foi feito e foi encaminhado. A falta de diálogo levou a toda essa confusão. Claro, nós fizemos um convite aí para o pessoal da prefeitura, e é óbvio, né, que as portas estão sempre abertas aqui para a prefeitura prestar contas, né? É papel do poder público prestar contas com a sociedade. Essa é uma questão, né? E a sensação que eu tenho conversando com os próprios representantes das entidades, o pessoal não é contrário à atualização da planta genérica. E se fosse escalonado, a sensação que eu tenho é que se houvesse um diálogo... Mas foi escalonado, esse valor absurdo era só do primeiro ano, depois teria mais 3, 4 anos o mesmo valor de isca. Essa era a primeira etapa da escalonamento. Mas é que tem aquele... o redutor, né? O redutor aqui. Sim, o redutor, mas ele vai ser tanto que permite para que cada ano, se o chefe do executivo encaminhar à Câmara Municipal, os redutores para os índices para esse escalonamento. Isso era só o início. Se falou muito, Renato, em reajustes aí de IPTU de 1000%. Na verdade, a valorização da PGV foi de 1000% em muitos casos, 1.200%, 1.400%. E quando o Diogo coloca, né, que o 80% ou 90% de reajuste é uma parte do escalonamento, é uma verdade que está na lei. Né? Então, não é que é mentira que houve reajuste da PGV em 1000%. Está lá, é só analisar a anterior e a nova. Tá, então essa história aí de escalonamento e tal, de que se fosse escalonado, já está escalonado? Já está escalonado. Mas não podia ser mais arrolado ainda? Poderia diluir um pouquinho para não dar aquele choque? Né? Há de se fazer uma divisão. Primeiro, a questão da planta genérica de valores. Ela foi encaminhada, da qual, sinceramente, eu digo isso com a maior responsabilidade que se pode ter. Eu desconheço a planta genérica, e isso eu digo porque vários vereadores também estiveram aqui em conjunto e também disseram que não tiveram condições de ter conhecimento, e isso é uma verdade. Isso é um primeiro ponto. Além de que essa planta genérica deveria ter conhecimento da sociedade, principalmente dos próprios vereadores e das próprias entidades, ela deveria ter passado por uma comissão de revisão.
Isso é uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade gritante no processo legislativo. Além disso, ela ainda suprimiu o que tem de mais balizar na nossa Carta Constitucional, que é a democracia participativa. E a democracia participativa, e aqui eu tenho toda a liberdade de falar com muita tranquilidade, porque o meu professor de mestrado está aqui do meu lado, da qual sempre nos bem ensinou, que é o diálogo, que é a conversa com a sociedade, a participação se faz com audiência pública, sempre seguindo os princípios aristotélicos ou da própria construção da sociedade. Isso é o primeiro ponto. Além desse ponto, ainda que a planta genérica tivesse seguido todos esses passos, tivesse cumprido as normas da BNT, tivesse sido respeitado o princípio da democracia participativa, e quando se fala em democracia participativa, é democratizar a democracia, tornando-a sem excluídos, e principalmente deixando a participação das entidades representativas. E vejam que exatamente essas entidades que apresentaram a ação direta de inconstitucionalidade é as que têm assento nessa comissão de revisão da planta. E aí que é talvez a parte mais gritante do processo legislativo. Bom. Além disso, aí nós iríamos para um segundo ponto. Essa planta genérica, ela tinha que não só seguir todas as normas, mas ela também tinha que seguir e respeitar todos os primados de direito constitucional tributário, que isso que é o que está sendo invocado na ação direta de inconstitucionalidade. Havendo, vamos dizer, uma junção de respeito a todos esses ditames, até mesmo quando se faz o IPTU social, que é uma coisa boa, mas ele tem que ter, dentro do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma previsão orçamentária. Ou se faz IPTU social com muita responsabilidade e tem que ver a previsão e esses contrapontos. Outra situação que é o IPTU, que se chama o IPTU ambiental, como verde, alguns, né? Que é o chamaram também de IPTU verde, ou seja, tiveram várias nomenclaturas, também não poderia ficar relegado à discricionariedade do Executivo. Então, tiveram várias situações que, dentro de uma concepção moderna do Estado de Direito, não se poderia aceitar, e a nossa sociedade vem evoluindo. Nossa sociedade clama por aprimoramentos não só legais, mas também aprimoramentos gerenciais e, em especial, da democracia participativa, com a participação da sociedade nesses projetos que têm influência muito representativa na sociedade. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos de volta aqui na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.